Bem-vindos a mais um capítulo de Quarta Asa, pessoal. E eu acho que esse capítulo aqui vai ganhar como o maior capítulo de toda essa série de Quarta Asa, porque é só de leitura, ele tem mais de 1 hora. Eu acho que o capítulo 1 foi enorme também, mas eu acho que esse aqui vai ganhar disparada. E eu tô muito ansiosa para saber o que vai acontecer com o grupo de marcados que tá ali. Porque pelo que deu pra gente entender, né, o Dan leu as memórias da Violet e falou que eles se encontravam, né, o grupo, que ela não contou que o grupo se encontrava, mas que o Dan leu ali as memórias dela, descobriu que o grupo se encontrava lá onde eles estão agora, em Atibaia. E aí o pai dele armou uma arapuca aí pra acabar com esses marcados. O pai do Dan, ele já demonstrou, assim, uma antipatia muito grande contra os marcados, né? Então, ele, mesmo que os marcados estejam ali para fazer justiça, porque os pais deles foram traidores, né? Como se eles fossem assim, vocês estão aqui porque nós somos muito bonzinhos e deixamos que vocês participem do nosso mundo. Mesmo assim, o pai do Dan aparentemente não gosta de que eles estejam incluídos ali naquele ambiente da Academia Basgat. Então vamos ver o que vai acontecer com eles agora, porque tirando a Violet, todo mundo ali é marcado e provavelmente eles foram emboscados para morrer. Vamos ver. Pois ali, na terra além das sombras, abrigavam-se os monstros da noite que devoram as almas das crianças que perambulam perto demais da floresta. O grito de Wyvern, Fábulas dos Ermos. Capítulo 36. Xaden entrega a carta para Garrick, e o resto de nós vai até a beirada do parapeito, para ver o que vamos enfrentar. Mas eu não consigo ver nenhuma ameaça no vale abaixo, nem nas planícies que se estendem por quilômetros diante do penhasco de Drylor. Tem alguma coisa errada, diz Tarn. Eu senti já no lago, mas está mais forte aqui. Consegue determinar a localização? Eu pergunto, sentindo o pânico estalar na minha garganta. Se o pai de Dan sabe que Xaden e os outros estavam fornecendo armas para os paladinos de Grifo, existe uma chance muito grande de isso aqui ser uma execução. Está vindo do vale lá embaixo. Eu não consigo ver porra nenhuma lá, diz Bode, inclinando-se para a beirada de pedra. Bom, eu consigo, responde Liam. E se aquilo ali é o que eu acho que é, então estamos fodidos. Não me diga o que você acha ser. Me diga o que tem certeza de que é, ordena Xaden. A carta diz que estão testando o seu comando. Lê o líder do setor atrás de nós. Você tem 2 escolhas. Abandona esse vilarejo inimigo ou abandona o comando da sua asa. O que isso quer dizer, cacete? Vou esticar a mão para pegar a carta. Eles estão testando nossa lealdade sem dizer isso de fato. Xaden cruza os braços, parados ao meu lado. De acordo com a carta, se formos embora agora, nós conseguiremos chegar na localização nova do quartel-general da 4ª Asa, em Eutuval, a tempo de receber as ordens para os jogos de guerra. Mas se fizermos isso, o nosso entreposto de Reason e seus ocupantes vão ser destruídos. Pelo quê? Pergunta Imogen. Venin, responde Liam simplesmente. E o meu estômago revira. Tem certeza? Pergunta Xaden, e Liam assente. Quer dizer, o máximo de certeza que eu consigo ter sem nunca ter visto um antes. São 4, e eles estão vestindo roupas roxas. Eles têm veias vermelhas, distendidas ao redor dos olhos vermelhos. É assustador pra caralho. Parece que é isso mesmo. Xaden balança o corpo ao trocar o peso de uma perna para outra. Eu gostava mais quando a gente só entregava as armas e pronto, murmura Bode. Ah, e tem um cara com um cetro gigantesco, continua Liam. Eu juro por Dune. Em um segundo a planície estava vazia e no outro eles só apareceram, andando na direção dos portões. Os olhos dele estão arregalados, as pupilas dilatadas enquanto ele usa o sinete para olhar para o vale lá embaixo. Veias vermelhas? Pergunta Imogen. Porque a magia corrompe o sangue deles à medida que perdem a própria alma, eu murmuro, olhando para Xaden, me perguntando se ele lembra do que Andarna disse na noite em que atravessamos o túnel na direção do campo de voo. A natureza equilibra todas as coisas. Todas as cabeças se viram para mim, exceto por Liam. Quer dizer, isso se as fábulas estiverem corretas, eu emendo. Uma parte de mim deseja que estejam, ou eu não saberia nada sobre os inimigos lá embaixo. Mas é claro que, se isso for verdade... 7 grifos pousaram ao nosso lado, Tarn me informa.
Todo mundo enrijece, sem dúvida recebendo a mesma mensagem dos próprios dragões. Andarna, fique com Tarn, eu digo. Pode ser até que Xaden confie nos paladinos, mas Andarna praticamente não sabe se defender. Beleza, ela responde. O cara do cetro acabou de... Começa Liam. Uma explosão de sons ecoa pelo vale escasso de árvores, seguida por uma fumaça azul, e meu coração dá um sobressalto. Estourar os portões, ele termina. Quantas pessoas moram em Rison? Pergunta Bodhi. Mais de 300, responde Imogen, enquanto outro estrondo ecoa pelo vale. É o entreposto que usam para fazer o comércio anual. Então vamos até lá. Bodhi se vira e Xaden dá um passo para trás, bloqueando o caminho com a mão. Você só pode estar de zoeira. Não temos nenhuma ideia do que vamos enfrentar. O tom de Xaden me lembra daquele dia no parapeito. É um tom de comando. Então a gente vai ficar aqui parado enquanto um monte de gente morre? Questiona Bodhi. E eu fico tensa. Todos nós ficamos, observando Xaden. Não é isso que eu estou dizendo. Xaden balança a cabeça. Ele precisa escolher. É isso que diz a carta dos jogos de guerra. Ele pode abandonar esse vilarejo ou o comando da asa, que agora o espera em Tuval. Não estamos na porra de um exercício de treinamento, Bodhi. Alguns de nós, se não todo mundo aqui, vai morrer. Se nós formos até lá embaixo. Se tivermos sido designados a uma asa nativa, haveria uma liderança mais velha e mais experiente tomando essa decisão. Mas não fomos. Se não tivéssemos sido marcados com relíquias de rebelião, se não tivéssemos ajudado o inimigo, ele me olha rapidamente. Nem estaríamos aqui para fazer essa escolha. Então, deixando de lado a estrutura de comando, o que vocês acham? Estamos em maior número, diz Soley, estreitando os olhos castanhos para o campo e tamborilando as unhas verdes nas pedras cremuladas do parapeito. E temos superioridade aérea. Pelo menos não tem nenhum Wyvern. E eu olho para o céu só para garantir. O quê? Bodhi ergue as sobrancelhas. Wyvern. As fábulas dizem que os Venin os criaram para competir com os dragões. Em vez de canalizar por eles, eles canalizam o poder para eles. Vamos torcer para que alguma coisa naquele livro não seja verdade. A gente não devia procurar mais encrenca. Xaden olha de soslaio para mim, analisando o céu. São 4 Venin e nós estamos em 10, fala Garrick, saindo de perto da beirada do parapeito. Temos armas para matá-los, completa Liam, virando-se de novo para o vale. E Day me disse que 7 paladinos... Estamos aqui, diz a morena mais velha que encontramos no lago, caminhando pelo parapeito da construção, vinda de sudeste do entreposto. Deixei a revoada do lado de fora assim que notamos que o entreposto parece abandonado. Ela olha para as nuvens de fumaça se erguendo no vale abaixo, parecendo resignada, os ombros caídos. Eu não vou pedir para que lutem conosco. Não? Garrick ergue as sobrancelhas. Não. Ela dá um sorriso triste. 4 deles equivalem a uma sentença de morte. O resto da revoada está fazendo as últimas intercessões aos nossos deuses. Ela se vira para Xaden. Eu vim pedir para vocês irem embora. Vocês não têm ideia do que eles são capazes de fazer com o poder que eles possuem. Só 2 foram suficientes para destruir uma cidade inteira no mês passado. Só 2. Nós perdemos 2 revoadas tentando impedir. Se tem 4 lá embaixo... Então ela sacode a cabeça. Estão atrás de alguma coisa e vão matar todo mundo em Rison até conseguirem. Peguem a legião de vocês e voltem para casa enquanto ainda podem. O medo aperta o meu peito, mas o meu coração dói ao pensar que eu deixei todas aquelas pessoas para morrer. Vai contra tudo o que lutamos para proteger, mesmo que não sejam cidadãos de Navarre. Nós temos dragões, diz Imogen, a voz aguda. Isso deve valer de alguma coisa. Nós não temos medo de lutar. Vocês têm medo de morrer? Algum de vocês já esteve em um combate de verdade? A morena nos encara e de repente eu me sinto jovem, enquanto respondemos apenas com silêncio. Foi o que eu pensei. Os dragões de vocês valem de alguma coisa assim. Eles podem levar vocês para longe bem rápido. Fogo de dragão não mata nenhum Venin, só as adagas que estão nos trazendo, e isso nós já temos. Ela olha para Xaden. Obrigada por tudo o que você fez. Você nos manteve vivo nesses últimos anos e nos deu uma chance de lutar. Você vai até lá para morrer, diz Xaden de modo prático.
Isso. E ela assente enquanto outra explosão ecoa. Subam na legião de vocês e deem-o fora daqui, bem rápido. Ela nos dá as costas, descendo de novo pelo parapeito, de cabeça erguida antes de desaparecer torre adentro do outro lado. Zayden aperta a mandíbula e eu vejo a luta que ele trava em seus olhos. Um peso imenso se acomoda no meu estômago. Se formos embora, eles todos vão morrer. Todos os civis, todos os paladinos. Não vamos ter matado ninguém, mas seremos cúmplices das mortes deles. Se lutarmos, provavelmente vamos morrer com os outros. Podemos viver como covardes ou morrer como cavaleiros. Zayden endireita os ombros, e a pedra no meu estômago se transforma em náusea. Ele tomou uma decisão. Eu consigo ver nas linhas rígidas do seu rosto, a determinação da sua postura. Scale disse que nunca fugiu de uma luta, e essa não vai ser a primeira vez. E eu não vou ficar aqui parado enquanto pessoas inocentes morrem. Ele balança a cabeça. Mas eu não vou ordenar que vocês se juntem a mim. Eu sou responsável por todos vocês. Nenhum de vocês atravessou o parapeito porque queria. Ninguém aqui queria. Vocês atravessaram porque eu fiz um acordo. Fui eu que forcei vocês a entrar na divisão. Então eu não vou achar ruim se alguém quiser voar de volta para Elturval. Façam as suas escolhas. E ele passa a mão pelo cabelo. Eu não quero você em perigo. Ele fala dentro da cabeça dela. E em um mundo perfeito, era tudo que eu precisava ouvir. Se os outros podem fazer uma escolha, eu também posso. E ele aperta a mandíbula. Nós somos cavaleiros, declara Imogen, enquanto mais uma explosão ressoa. Nós defenderemos aqueles que não podem se defender. É isso que fazemos. Você salvou todo mundo aqui, primo, diz Bode. E somos gratos por isso. Agora eu quero fazer o que fomos treinados para fazer. E se isso significa que eu não vou voltar para casa, então eu acho que Malek vai ter que proteger a minha alma. E eu não acharia ruim reencontrar a minha mãe de qualquer forma. Já estou ficando emocionada com essa parte. Eu vou dizer a você a mesma coisa que eu disse depois da ceifa, no nosso primeiro ano, quando decidimos começar a contrabandear as armas, fala Garrick. Você nos manteve vivo esses anos todos. Agora somos nós que decidimos como vamos morrer. E eu estou com você. É isso mesmo, diz Soler, tamborilando os dedos em cima da adaga na coxa. Eu tô dentro. Dean dá um passo à frente e fica ao seu lado. A gente precisou ficar assistindo enquanto nossos pais eram executados porque tiveram a coragem de fazer a coisa certa. Eu quero ter uma morte tão honrosa quanto a deles. Eu sinto um aperto no peito. Os pais deles morreram por expor a verdade, enquanto a minha mãe sacrificou meu irmão para guardar um segredo abominável. Eu concordo, assente Imogen. Os outros fazem o mesmo. E um por um todo mundo concorda, até só restar eu. Zayden me encara, e aí ela pensa. Se acha que um dia vai conseguir convencer uma Sorengale a arriscar o pescoço por alguém de fora das próprias fronteiras, então você é um tolo. Não tinha sido isso que a Paladino falara no lago? Então foda-se ela. Tarn, ela pensa. Não sou só eu que vou à guerra. Vamos nos deliciar com os ossos deles, prateada, ele fala. Uma descrição bem gráfica, mas eu entendi o recado. Eu não vou deixar que pessoas inocentes morram, independente de qual lado da fronteira eles vivam. Eu não vou deixar que os meus colegas do esquadrão arrisquem a própria vida enquanto eu fujo, apesar da súplica que eu vejo nos olhos de Zayden. Pelo menos Rhiannon, Sawyer e Rydok não estão aqui. Eles vão viver para chegar ao segundo ano. Mira vai entender. Eu não tenho dúvidas de que ela faria o mesmo. Já quanto à minha mãe... E a adaga na escrivaninha significa que ela sabe e não fez nada para impedir isso. Eu acho que eu vou acabar sendo a segunda filha que ela vai sacrificar para manter a existência dos Venin em segredo. Eu já fui uma pessoa indefesa, eu digo para Zayden erguendo o queixo. Mas agora eu sou uma cavaleira, e os cavaleiros lutam. Os outros gritam em concordância. 1000 emoções atravessam o rosto de Zayden, mas ele apenas assente enquanto ele anda pelo parapeito. Liam, relatório. O irmão de criação de Zayden fica ao seu lado e se concentra mais uma vez. Os paladinos estão lutando todos os 7. 6, na verdade. Parece que estão tentando desviar o foco dos civis. Mas caramba, os Venis estão fazendo tipo um fogo que eu nunca vi entre os cavaleiros. 3 deles rodeiam a cidade e um deles caminha até a estrutura no meio, uma torre de relógio. Zayden assente e então nos divide de acordo com os objetivos.
Garrick e Soley vão traçar um perímetro de reconhecimento enquanto os outros têm como alvo o Vane em diversas partes de Reason, ficando de olho no avanço até a torre do relógio, enquanto chegamos perto da cidade. A única forma de matá-los é usando as adagas. Isso significa que vamos precisar desmontar dos dragões e lutar quando conseguimos levar as pessoas da cidade para algum lugar seguro que encontrarmos. Acrescenta Garrick, e o rosto sério. Não atirem as suas armas, a não ser que tenham certeza de que vão acertar no alvo. E Xaden assente. Salvem o máximo de pessoas que conseguirem. Vamos. Ainda bem que a Violet é muito boa atirando armas, né? Ela tem uma pontaria maravilhosa. Nós descemos os degraus e passamos pelo pátio silencioso, Xaden na liderança. Quando saímos do entreposto, nossos dragões esperam, todos empoleirados na beirada da comieira, balançando-se em agitação, enquanto examinam o entreposto abaixo. Eu fico entre Tarn e Scale. Eu sabia que você faria a escolha certa, disse Gale, olhando na direção de Xaden, que caminha com Lia, os passos perigosamente perto do penhasco à esquerda. Ele também sabia, mesmo que ele não goste de te ver em perigo. Ele sabia que você faria a coisa certa. Bom, ele me conhece bem melhor do que eu o conheço. Eu ergo uma sobrancelha na direção dela, e ela pisca. Você já não é mais a garota que tremia no pátio tentando esconder o seu medo depois do parapeito. Eu aprovo. Eu nunca pedi sua aprovação. Eu estou aqui para morrer. O melhor é ser sincera em meus últimos momentos. Ela dá um sopro de vento e cutuca a cabeça de Tarn com a dela. Mas ele está friamente concentrado no entreposto. O terreno rochoso se esmaga sobre as minhas botas enquanto eu passo por baixo de Tarn e vou até Andarna. Parada entre as pernas dianteiras dela, observando o ataque, eu fico bem diante dela, impedindo que ela veja a carnificina. Fique aqui e se esconda. Eu não vou levar um filhote para a batalha e ponto final. Fique aqui, ela resmunga sarcástica, e eu reprimo um sorriso triste. É muito triste mesmo que eu não vá poder acompanhá-la em seus anos de adolescência rebelde. Eu concordo. Tarn abaixa os ombros para mim. Você é um alvo, pequena. Eu tô falando sério, eu digo para Andarna, passando a mão pelo focinho escamoso dela. Se não voltarmos até amanhã, se achar que os Vane estão se aproximando, voe de volta pro Vale. Fique atrás das Égides, não importa o que aconteça. E ela bufa. Eu não vou abandonar você. E eu sinto uma dor tão imensa no peito que eu sinto o ímpeto de massagear o pedaço acima do coração. Em vez disso, eu endireito os ombros. Precisa ser dito. Você vai sentir no instante que acontecer, então vai saber que não há nada para abandonar. E por mais que sentir isso parta o seu coração, quando sentir, voe. Prometa que você vai voar. Alguns instantes se passam antes de Andarna finalmente assentir. Vá, eu sussurro, acariciando aquele focinho lindo uma última vez. Ela vai ficar bem. Ela vai voltar pro vale. Eu não posso me permitir acreditar o contrário. Ela me dá as costas e vai na direção do entreposto. E eu tomo coragem e caminho entre as pernas de Tarn, aproveitando para olhar uma última vez o vale lá embaixo. Xaden e Lia estão à minha direita fazendo o mesmo. Um grito rompe o ar, e então um dragão cinzento enorme aparece no vale entre as duas cordilheiras ao sul. Do outro lado da fronteira, Poromieleza guarda as duas pernas sobre o corpo enquanto voa para longe de nós, indo na direção de Reason. Temos uma legião por perto? Pergunta Lia. Não, responde Xaden. É como se o chão abaixo de mim sumisse. Eu poderia jurar que eu vi uma legião de dragões na fronteira. Não foi isso que Mira disse em Monte Serra? O dragão berra outra vez, lançando uma onda de chamas azuis na montanha, fazendo as árvores menores pegarem fogo, antes de chegar à planície onde Reason fica. Fogo azul. Não, não, não. Wyvern. O meu coração vai para a garganta. Xaden, aquilo ali tem só 2 pernas e não 4. Não é um dragão, é um Wyvern. Talvez se eu disser mais algumas vezes eu vou acreditar no que eu tô vendo. Puta merda. É isso que a liderança tem escondido? Eles deveriam ser um mito, não seres de carne e osso, assim como os Vane. Bom, lá se foi a nossa superioridade aérea. Lamenta a Imogen do outro lado. E então dá de ombros. Foda-se. Eles também podem morrer. Eles criaram abominações, diz Tarn, um grunhido baixo estremecendo em seu peito.
Você sabia disso? Eu suspeitava. Por que acha que eu fui tão duro com você durante as manobras de voo? Você e eu precisamos trabalhar melhor essa comunicação. Eu acho que agora nós sabemos todos os detalhes, diz Liam. Alguém quer mudar de ideia? Pergunta Xaden para os outros e ninguém responde. Não? Então é hora de montar. Eu ando até o ombro de Tarn e Xaden vem até mim. Vire-se, violência. Ele ordena e eu me viro, erguendo o olhar para ele. Ele tira mais uma adaga e embanha em um lugar vazio na minha costela. Agora você tem duas. Não vai me dar um sermão para que eu fique segura no entreposto? Eu pergunto. A minha emoção, mas o Xaden tem mais, né? Ele não deu a única arma que ele tinha para se defender para ela, não, né? Porque ele deu a arma para ela primeira, no outro capítulo, e ela falou, você vai me dar? E ele falou, eu tenho outra. Ele não disse, eu tenho outras. Não, não pode, né? Ele não vai ficar vulnerável para dar arma para ela se defender, não, né? Ele faria isso, eu não acredito. Não vai me dar um sermão para que eu fique segura no entreposto? Eu pergunto, minhas emoções em turbilhão por tê-lo assim tão perto. Ele escondeu tudo isso de mim e ainda assim o meu peito dói só de olhar para ele. Se eu pedisse para você ficar, você ficaria? Ele me encara. Não, exatamente. Eu tento não lutar por coisas que eu sei que eu vou perder. Eu o encaro com força. Falando em saber que vai ganhar lutas, o General Melgrin vai saber o que aconteceu aqui. Inclusive, ele já deve até saber o resultado dessa batalha, eu digo. Ele faz que não lentamente com a cabeça e aponta para o pescoço, para a relíquia de rebelião que rodopia ali. Você se lembra que eu disse que eu percebi que isso aqui era um presente e não uma maldição? Sim, quando eu estava na cama dele, ela pensa. Confia em mim. Por causa disso aqui, Melgrin não consegue ver porra nenhuma. Eu abro a boca. Me lembrando de Melgrin, gostava de dizer que queria ver Xaden uma vez por ano, pelo menos. Tem algum segredo que você esteja guardando de mim? Sim. Ele envolve meu pescoço com a mão gentilmente, chegando mais perto ainda de mim. Fique viva e eu prometo contar tudo o que você quiser saber. Aquela confissão simples faz o meu coração ficar apertado. Por mais que eu esteja com raiva, eu não consigo imaginar viver em um mundo sem ele. Eu preciso que você sobreviva, mesmo que eu odeie ainda te amar. Eu consigo viver com isso. Ele levanta um canto da boca e abaixa a mão, virando-se e andando na direção de Scale. Tarn abaixa o ombro outra vez e eu monto, me acomodando na cela e amarrando as faixas na coxa enquanto eu guardo a mochila atrás do assento. Chegou a hora. Encontre um esconderijo bom, Andarna. Eu não consigo suportar a ideia de você se machucar. Mire na garganta, ela diz, entrando no entreposto abandonado. Scale levanta voo à minha direita e eu seguro os pomos com força enquanto Tarn decola, na direção do céu com uma batida forte das asas. Tem alguma coisa naquele entreposto. Todos sentimos, diz Tarn, enquanto segue junto com Scale, descendo pelo penhasco em um mergulho profundo que deixa o meu estômago para trás. As faixas da cela apertam as minhas coxas, mas fazem o seu trabalho e me mantêm sentada enquanto eu abaixo os óculos de voo para proteger os meus olhos do vento. Nós vamos pela sombra, o sol afundando atrás do penhasco de Dryllo e fazendo a tarde ficar sombria. Outra explosão ecoa, dessa vez tirando um pedaço das paredes de pedra atrás do entreposto comercial, enquanto Tarn se aproxima, por pouco não acertando um paladino e nos levando até lá. Voando rápido demais para ouvir algo que não sejam os gritos das pessoas enquanto correm pelas ruas, fugindo em êxodo para os portões. Para onde foi o Wyvern? Eu pergunto a Tarn. Voltou para o vale. Não se preocupe, ele vai voltar. Ah, que alegria! O meu olhar passa pelo telhado do pequeno entreposto. E até eu ver aquela coisa, ou pessoa, ou sei lá. Eu vejo uma silhueta no topo da torre de madeira do relógio, usando um manto roxo que vai até o chão, estremecendo no vento e lançando chamas azuis parecidas com adagas nos civis lá embaixo. Ele é mais assustador do que qualquer ilustrador poderia ter pintado, com rios de veias vermelhas espalhando-se em todas as direções, ao redor daqueles olhos sem alma, consumidos pela magia. O rosto dele é esquelético, com maçãs do rosto afiada e lábios finos, além de uma mão em formato de garra que segura um bastão vermelho comprido de madeira retorcida. Tarn? Sim, vamos. Tarn desvia de Scale, virando-se para o outro lado e voltando para o vilarejo. Algumas batidas de asas depois,
Fogo sai de sua boca, incinerando a torre do relógio enquanto voa acima dela. Pegou nele! Eu me viro na cela, observando a estrutura de madeira desmoronar com aquele golpe. Porém, só demora alguns segundos para o Venin sair das chamas, e eu não vejo nenhum arranhão. Porra, ele ainda tá lá! Eu digo enquanto atravessamos o entreposto, de volta para nossa área designada. Mentalmente eu me amaldiçoo por pensar que seria assim tão simples. Existe um motivo para as criaturas povoarem todos os pesadelos navarrianos, e não é por serem fáceis de matar. Vamos precisar chegar perto bastante para enfiar uma adaga nele. Eu me viro para frente bem a tempo de ver uma figura enorme de asas e dentes cruzar o meu caminho com um grito de estourar os tímpanos, e o rabo de Tarn bate em uma muralha de pedra atrás de mim, destruindo um pedaço enquanto desvia do Wyvern. Nós quase somos atingidos pelo sopro de chamas azuis que sai da boca dele, e uma árvore ali perto cai, pegando fogo. O Wyvern voltou. Esse aí é outro, diz Tarn. Eu vou repassar as ordens para os outros. É claro que ele vai. Zayden pode até dar as ordens aos cavaleiros neste campo, mas Tarn claramente lidera os dragões. O Wyvern se vira e vai na direção do centro da cidade, encolhendo as duas pernas e batendo as asas que parecem fios de teias de aranha. Uma cavaleira no uniforme marrom, parecendo com os nossos, monta, e os olhos dela têm o mesmo tom de vermelho que o Venin na torre do relógio. Zayden, tem mais um Wyvern. E um instante de silêncio se instaura, mas eu consigo sentir o choque de Zayden e depois a sua fúria. Se você se separar de Tarn, me chame e continue lutando até eu chegar. Isso não tem a menor chance de acontecer. Eu não vou deixá-la sair das minhas costas, dirigente de asa, grunhe Tarn, enquanto eu olho de fato pela primeira vez para o espaço aéreo acima da cidade, cheio de dragões, grifos e wyvern, exatamente como o mito da criação. Soleil encontrou a entrada selada, o que parece ser de uma mina. Diz Aiden, eu preciso... E Tarn se vira abruptamente, seguindo na direção das montanhas. Que você veja se consegue dar cobertura para Garrick e Bode poderem evacuar as pessoas da cidade. Ele completa. Liam está a caminho. Eu vou fazer isso. Meu batimento cardíaco acelera. Tarn, eu não consigo mirar. Você vai conseguir, ele responde, como se aquilo fosse inevitável. As ordens estão sendo repassadas pelos grifos. Dragões conseguem se comunicar com grifos? Rio ergueu as sobrancelhas. Naturalmente. Como acha que nos comunicamos antes de os humanos nos envolverem nessa história? Porque todos eles já existiam antes, né? Eu me abaixo no pescoço dele enquanto cruzamos. Então, todos os dragões sabem que os grifos não são do mal, então. E por que eles não contam para os cavaleiros deles que eles... Porque todos os dragões devem saber. Gente, que confusão. Onde é que eu tava? Eu baixo no pescoço dele enquanto cruzamos a cidade, passando por uma clínica, o que parece ser uma escola e fileiras e mais fileiras de mercados ao ar livre, em chamas. Eu não vejo nenhum sinal de Venin trajando roxo enquanto passamos pelo corpo ressequido de um grifo e o seu cavaleiro preto no centro da cidade. Meu estômago revira, especialmente enquanto vejo um wyvern fazendo a volta e retornando, Scale pronta para interceptá-lo. Ela consegue lutar sozinha, Tarn me lembra, e ele também. Recebemos nossas ordens, então concentre-se. Concentre-se, claro. Passamos por famílias abandonando suas casas arruinadas e depois por cima de uma muralha da cidade, seguindo na direção da lateral das montanhas, onde o rabo de clava marrom de Soleil bate o rabo com força nas placas de madeira que cobrem um túnel abandonado. Alguns outros prédios ladeiam a entrada, mas isso é tudo. Tarn se vira para a esquerda quando nos aproximamos, a faixa apertando as minhas pernas enquanto meu peso muda na cela, como aquele movimento abrupto. Então ele abre as asas para pairar na frente de Soleil, encarando Rhysand e a multidão que grita, correndo de centenas de metros entre as paredes da cidade e nossa localização, todos liderados por um par de grifo e os seus paladinos, que continuam olhando para trás, examinando os céus. Porém, o que eles não veem é a Venin caminhando na nossa direção, vinda do norte do portão, observando os movimentos da multidão com seus olhos vermelhos. As veias dos dois lados dos olhos dela estão mais pronunciadas do que a dos cavaleiros, e o seu manto azul comprido me lembra um Venin com um cajado que sobreviveu à explosão da torre do relógio. Eu já avisei Fuil.
Ele vai proteger Soleo, diz Stein, virando-se na direção da ameaça. Nos leve para longe da multidão. O poder já estremece sobre a minha pele. Uma criança tropeça na estrada de terra e meu coração se aperta enquanto o pai dela a pega nos braços e continua a correr. Day passa por nós, e com o canto do olho, eu vejo que ele até riça enquanto eu ergo os braços e deixo meu poder se libertar, concentrando-me na Vayne. O relâmpago cai. Um pedaço da muralha da cidade cai. Cacete. Continue tentando. Day diz que precisamos de mais tempo, pede Time. E eu cometo o erro de me virar na cela, notando que tanto Liam quanto Solly desmontaram de seus dragões, levando as pessoas para dentro da mina, enquanto Day e Fuyo ficam de guarda de lados parados na fila de evacuação. Se alguma coisa acontecer, se algum daqueles Wyvern que circulam a cidade decidir olhar para eles, estão vulneráveis, assim como as pessoas que estão tentando proteger. E um trio de grifos voa para perto deles, todos os três trazendo pessoas nas garras, deixando-os na entrada da mina e voltando para pegar outra leva. A energia me percorre enquanto eu tento acertar o Vayne outra vez. Dessa vez eu acerto um dos prédios no morro à direita. A madeira racha e voa para o lado, enquanto a estrutura desmorona. Isso chama a atenção da Vayne e ela olha para cima. E o meu estômago revira quando ela me vê. Eu vejo maldade pura em seus olhos vermelhos, enquanto ela ergue a mão esquerda e gira, puxando o ar. As rochas caem pela montanha. Soleo ergue a mão, impedindo o desabamento antes que possa esmagar as pessoas que correm até a mina lá embaixo. Os seus braços tremem, mas as rochas caem pelos dois lados do caminho de evacuação, e a rota de fuga permanece desimpedida. Eu me viro de volta para a Vayne, ofegando. O poder puro é palpável no ar, arrepiando os meus braços enquanto ela abaixa as palmas das mãos no chão. A grama ao redor dela fica marrom, e então as flores e os campos de trevo verde começam a murchar, as folhas se curvando e perdendo toda a cor. Tarn, ela está canalizando, ele rosna. E eu lanço um ímpeto de energia enquanto aquela praga se irradia pela Vayne, como se ela estivesse drenando a essência da terra. Mas acerto perto demais da estrada, perto demais daquelas últimas pessoas retardatárias que correm para se salvar. Cuidado! Day disse que o prédio do outro lado da estrada tem uma caixa de algo marcado com o brasão da família de Liam. Tarn me informa enquanto eu lanço outro relâmpago que não chega nem perto do Vayne. Ele diz que é extremamente instável. Ele termina, pousando enquanto termina. Eu não estou preocupada com o prédio, eu respondo, quando o círculo de morte se expande embaixo das asas de Tarn. E eu retiro ainda mais o meu poder do dragão, preparada para projetar outro relâmpago. Soleo vai na direção da Vayne, com Fuyo atrás, a adaga empunhada enquanto o resto do grupo de pessoas da cidade entra finalmente no túnel. Tudo isso vai valer a pena se eles sobreviverem. A onda de morte continua avançando à frente dos Vayne, indo para fora e alcançando os últimos civis no meio da estrada. Ele cai e depois grita, sem som, curvando-se para dentro de si, enquanto seu corpo se transforma inteiro, sobrando apenas a casca. O ar congela em meus pulmões, o meu coração sobressaltado. A Vayne Soleo, eu grito, mas já é tarde demais. A terceiranista cambaleia alguns passos naquela zona de morte. A dragão chegando até ela, enquanto as duas estremecem e caem. Fuyo ergueu uma nuvem de poeira com o impacto. As duas são dissecadas em questão de segundos, os corpos secos, e eu sinto um aperto no peito, e por um segundo eu não consigo respirar. A Vayne agora tem mais poder. Informe a Day o que aconteceu. Eu olho para cima do ombro e vejo Liam correndo até Day. Ele precisa de tempo. Eu já informei. Tarn para à esquerda enquanto uma bola de fogo é lançada contra nós. A primeira de uma série que nos faz recuar pela estrada. Perdemos Solly, eu digo a Xaden. O único reconhecimento que recebo é uma onda de luto que eu sei que vem dele. Os grifos levantam voo. Os paladinos usam um poder que parece menor que o nosso contra os Vayne. E 2 Wyvern se aproximam, sem ninguém montá-los em cima. Diga para mudarem de tática. Não tem chance nenhuma se não conseguirem chegar perto dos Vayne, eu digo a Tarn. E os grifos mudam de rumo. E eu liberto meu poder mais uma vez, acertando mais perto da Vayne.
Ela me encara e depois se vira na direção das batidas das asas que escutamos. Garrick e os outros terceiranistas marcados estão chegando. Ela está em desvantagem numérica e caramba, eu espero que ela saiba disso. Os grifos se ajudam, rasgando um dos Wyvern, que se aproximam no instante em que Liam monta e Day decola, escapando daquele círculo de morte que só avança. Mas outro Wyvern se abaixa, seguindo na direção da Vane, bem no caminho que passa pela construção. Você disse que aquele prédio tem material instável, certo? Eu pergunto. Sim. Não tenho certeza se eu vou acertar, mas... Excelente ideia. Tais nos coloca em posição, pairando a uns 6 metros do chão, enquanto Lia voa na direção dos grifos acima, enfiando lanças de gelo na garganta do Wyvern machucado. O sangue escorre do Wyvern quando ele cai do céu com um grito de estourar os tímpanos. Já foi. A Vane alcança a estrada e o Wyvern aterrissa no caminho de terra para ela poder montá-lo. Agora! Eu grito. E Tarn respira fundo e exala uma labareda de fogo quando o Wyvern decola, fazendo o prédio estourar com seja lá o que estivesse lá dentro. E o calor banha o meu rosto, manchando as bochechas, quando o prédio explode, envolvendo tudo ali perto. Aquela tempestade de fogo quase nos atinge, mas Tarn vira para a esquerda, escapando da explosão por pouco. Eu grito, erguendo os braços, enquanto voltamos e o vento aliviando a ardência nas bochechas. Derrubamos um Wyvern e evacuamos boa parte das pessoas, e sem chance de algo ter sobrevivido a essa explosão. Tarn abaixa a asa direita e viramos rapidamente, nos preparamos para percorrer a cidade outra vez. Eu olho para a direita e ofego. A explosão não só não matou o Wyvern, como a cavaleira está viva e bem, voando na direção de... Merda. Mais Wyvern do que dragões saem do vale ao sul, e eu estou tentando muito não entrar em pânico quando um sopro de fogo azul são lançados ao nosso redor. Eu me viro na cela e vejo um Wyvern em perseguição, aproximando-se assustadoramente rápido, enquanto passamos pela muralha do entreposto. Você tem alguma ideia de como vamos fazer para matar tantos Wyvern? Eu pergunto a Tarn, o pânico assomando o meu peito, como uma âncora que ameaça me puxar para baixo naquele caos de pensamentos. São ao menos 6 Wyvern, pelo que eu estou vendo, todos com extensões imensas de asas e dentes afiados, vindo direto na nossa direção, usando o mesmo método que eles usam para os dragões, diz Tarn, levando o Wyvern para longe do centro do entreposto, onde Garrick e Bode estão de pé, os dois perseguindo o Vane da torre do relógio com adagas na mão. Eu não tenho nenhum arpão por aqui. Não, você não tem. Não, mas você tem relâmpagos, e um relâmpago que pode parar o coração de qualquer dragão. Me diga quem informou aos outros como Soley e Fuel morreram. Todo mundo que está no chão é vulnerável. Todos sabem o que está em risco. Deuses, ainda tem crianças lá embaixo, algumas gritando, outras em silêncio de cortar o coração, enquanto as mães arrastam seus cadáveres pela rua. Não existem palavras para descrever essa cena. Nossa, aterrorizante. Precisamos levar essas coisas para longe da cidade, eu digo a Xaden, me virando para a cela, o máximo que as faixas da coxa permitem, para ter uma visão melhor do espaço aéreo e dos Wyvern. Alguns deles parecem ter desacelerado para circular o que resta da torre do relógio. Seja lá o que querem, deve estar por lá, diz Tarn. Concordo com 2 coisas. Faça o que for preciso para ganhar tempo para que os outros terminem de evacuar a cidade, responde Xaden. Estamos limpando o perímetro agora. Ele para e uma onda de preocupação rompe a nossa barreira emocional. E tente não morrer. Eu vou tentar, ela responde. Um Wyvern mergulha e então sobe mais uma vez, uma perna humana pendurada entre os dentes. Nós demos outra volta e nos dirigimos ao sul, subindo pelo entreposto para longe do centro do que Bode e Garrick estão fazendo. Pararam de nos seguir, grunhe Tarn. Precisamos tirá-los de lá. Aquela Vane não parece gostar quando eu projetei o meu relâmpago. Você é uma ameaça. Então vamos chamar a atenção deles e fazer a ameaça valer. Ele grunhe aprovando. Eu escancaro os portões do poder de Tarn, deixando que se instale e acumule embaixo da minha pele. Assim que estamos longe da muralha, eu ergo a mão e libero todo o meu poder. Relâmpagos cortam os céus,
recebendo a atenção da horda de Wyvern, e um deles sai do padrão de voo e vem na nossa direção, a cauda venenosa chicoteando atrás dele. Talvez essa não tenha sido uma boa ideia. Agora nós já começamos, diz Tarn. Beleza. Eles finalmente chegam ao lado de fora das muralhas. Eu invoco mais poder e uso os meus braços tremendo com o esforço de controlar aquele arroubo de energia pura. Eu projeto um primeiro relâmpago, que não acerta o Wyvern, ficando mais longe do que eu gostaria de admitir. O pavor faz a minha boca se encher de um gosto de cinzas. Eu não tô pronta para isso. Tente outra vez. Eu não consigo controlar isso tão bem. Tente outra vez, exige Tarn. E eu tento outra vez, arrombando as paredes entre mim e Tarn, e a energia que ele canaliza me invade ainda mais forte. Relâmpagos cortam o céu crepuscular, em uma luz tão forte que eu preciso piscar. De novo! Eu deixo o poder me tomar de novo e de novo, concentrando-me na localização dos Wyvern, enquanto Tarn desvia das labaredas de fogo azul. Por fim, um relâmpago acerta o Wyvern, que está atrás de nós, e ele cai no chão, atingindo as montanhas com um baque satisfatório. E quanto ao Venin, que se uniu com ele? Eu estou tremendo com o esforço de controlar o poder, lutando para impedir que me consuma, e o suor pinga no meu rosto. Com sorte serão como nós. Se matar o Wyvern, o cavaleiro morre. Mas é difícil saber com tantos Wyverns sem cavaleiros. Com sorte. Não é o melhor conjunto de palavras para essa situação. Eu me viro na cela e observo horrorizada, enquanto 2 outros Wyverns sem cavaleiros voam do vale. Os civis precisam de mais tempo para chegar até as minas. Vamos garantir que eles tenham isso. Tarn rosna em concordância. E nós voamos de volta por cima do entreposto. Xaden segura o Wyvern pelo pescoço, estrangulando-o com as sombras, enquanto um terceiro anista joga gelo contra o seu cavaleiro, e os outros 4 estão fazendo tudo o que podem para afastar os recém-chegados, com uma combinação de fogo de dragão e de magia. O poder me invade como ondas, que ardem, enquanto eu faço cair mais relâmpagos do que eu já fiz durante os treinos. Eu viro meu braço e miro outro relâmpago em um Wyvern, voando perto do portão da frente, ou que costumava ser o portão da frente. Eu erro o Wyvern, mas acerto uma torre vazia, pedras caindo por todas as direções, e um pedaço grande acerta o rabo do Wyvern, fazendo-o girar no ar. Tarn dá uma guinada e voltamos. Eu respiro fundo e invoco outro relâmpago. Esse acerta o Wyvern diretamente nas costas, com um estalo satisfatório. A besta gigantesca berra e depois cai pela lateral da montanha com um baque ensurdecedor. Voltando mais uma vez para passar pela cidade, e eufórica devido ao meu abate, eu lanço outros 3 relâmpagos, um atrás do outro. Infelizmente, acelerar não significa ter mais precisão, e o arroubo de adrenalina também não ajuda na minha pontaria. Eu consigo causar mais 3 explosões alarmantes, no entanto, e uma delas distrai o Wyvern, muito maior que perseguia Bode, dando a ele certa vantagem, e o seu dragão aproveita para dar uma guinada à esquerda e aparecer atrás do Wyvern, afundando os dentes no pescoço cinza, escamoso. E eu ouço um creque sombrio, e então o dragão de Bode solta o corpo sem vida de Wyvern, deixando que caia no chão, 15 metros abaixo. Esquerda! Eu grito, enquanto 2 Wyvern aparecem perto da nossa retaguarda. Eu deixo que Tarn faça as manobras evasivas e me concentro no lugar no maior número de raios possível, enquanto o Wyvern continua acelerando atrás de nós. Os meus braços tremem, ficando mais fracos a cada relâmpago, enquanto eu tento controlar o meu poder, para que não acerte os outros cavaleiros. Scale está no lado oeste do entreposto e meu coração estala na garganta quando ela voa abaixo e Xaden faz uma manobra impressionante correndo acima do dorso dela e pulando, aterrissando com um rosnado na rua abaixo. Quase imediatamente, as sombras saem em suas direções e cobrem as pessoas, gritando enquanto tentam as proteger da mandíbula faminta de um Wyvern. Um dos Wyvern que me persegue deve notar que Xaden está fora da cela porque ele guarda suas asas por um instante, mergulhando na direção do chão, apenas para abri-las no último segundo, deslizando os poucos metros acima da sombra sedosa. Merda, ele está avançando rapidamente na direção de Xaden, a boca aberta como se ele pudesse abocanhá-lo em um lanchinho. Xaden! Eu grito em voz alta, mas ele já notou o Wyvern atirando uma corda de sombra muito acima dos prédios, em um enlace perfeito ao redor da cabeça de Scale, que o puxa do chão para fora do caminho do Wyvern.
Num minuto, Zayden está pendurado na corda das sombras e no outro está sentado, enquanto Sgale dá outro rasante pela cidade. Eu estive tão focada em Zayden, entretanto, que eu me esqueci completamente do Wyvern que está me perseguindo. Tarn não se esqueceu e começa a subir mais e mais, levando o Wyvern para longe do entreposto, enquanto ganha mais altitude com uma rapidez nauseante. Violência! Grita Zayden. Embaixo de você. E eu olho para baixo e arfo. Um sopro de fogo azul subindo em nossa direção. Vire! Ela ordena. E Tarn rodopia para a esquerda. A minha bunda sai da cela, segurada apenas pelas alças, enquanto viramos de cabeça para baixo, para evitar as labaredas por pouco. Porém, quando Tarn se endireita, o Wyvern continua nos perseguindo. Eu sinto o coração na garganta enquanto o Wyvern abre a boca. Os dentes afiados e cobertos de sangue batendo enquanto tenta segurar o dorso de Tarn. Não! Eu ergo os braços para projetar um relâmpago na direção dele e me preparo para o impacto. Um borrão azul entra no meio de nós dois. O Wyvern é derrubado pelo corpo de um dragão azul marinho, Sgale. A sua boca rasga o dorso do Wyvern com diversas mordidas rápidas, a carne sendo dilacerada e o sangue espirrando no que eu chamaria de uma refeição aérea, mais brutal que eu já vi. Ela então lança o Wyvern por cima e acerta o animal devorado na cabeça com o seu rabo de adaga, lançando o cadáver ao chão, muitos metros abaixo. Sgale acelera. Ela vira e passa direto por nós, a asa deslizando sobre a de Tarn, de uma maneira quase afetuosa. Um contraste completo com o olhar feroz que parece ser direcionado a mim, o sangue do Wyvern ainda pingando da boca. Recado dado. O trabalho dela é ficar de olho em Zayden e o meu é ficar de olho em Tarn. Rapidamente eu me viro na cela, verificando se estamos sendo seguidos por mais Wyvern. E então eu digo a Tarn. Vocês viram a Sgale? Eu adorei a Sgale. Ela foi proteger o Tarn, né? Aí ela meio que olhou pra Violet assim, tipo, o que você tá fazendo? Defende o meu marido que eu tô defendendo o seu, ué. Aí ela falou pro Tarn, vamos subir e ver se conseguimos contabilizar melhor o que estamos enfrentando. Mal chegamos a 30 metros acima da cidade quando eu vejo que Liam e Day estão voando rapidamente na direção oposta e sendo perseguidos por um Vayne em cima de um Wyvern. Liam precisa de ajuda, eu digo. Vamos, diz Tarn, nos virando no ar. Nós ficamos pairando no céu por um segundo, antes que suas enormes asas peguem impulso com o vento para nos virar e chegar mais perto de Liam. O Vayne ergue um tipo de bastão, projetando bolas de fogo azuis em Day, mas ele consegue evitá-las, enquanto Liam fica em pé e corre pelo dorso de Day, na direção do rabo. No último segundo, Day usa o rabo para lançar Liam no ar na direção do Wyvern. Eu nem sequer tenho tempo de gritar, antes que ele caia agachado no dorso do Wyvern e desembanhe uma das adagas com runas idênticas à que Zayden me deu. O Vayne se vira, erguendo o bastão, mas Liam é rápido e brutal, cortando o pescoço do Vayne com uma precisão doentia. O Wyvern para de bater as suas asas dentro de segundos, o corpo pesado caindo no chão, e Liam pula das costas da criatura no instante em que Day voa embaixo dele, pegando-o no ar com facilidade. Pelo amor de Deus, Liam, não vai inventar não. Tomara que o Liam não invente de morrer. Um Wyvern vem em nossa direção pela esquerda, aproximando-se e batendo suas asas rapidamente. Tarn. Quem eu não queria que morresse? Porque assim, ó, eu não sei muito sobre os outros personagens ainda que estão lá, né? Tipo, nem do Bode, nem do Garrick. Mas eu não queria nem que a Imogen nem que o Liam morresse, eles são legais. Eu não gostava muito da Imogen no começo não, mas agora eu gosto muito dela. Eu não queria que ela morresse não, eu queria que ela tivesse um pouco mais de destaque no próximo livro. E eu gosto muito do Liam. Não dá pra perder o Liam não, gente. Tarn, o poder enche minhas veias e eu ergo a mão, mas Tarn rodopia no ar, virando o meu mundo de ponta cabeça, enquanto ele passa as garras e o rabo de chicote no Wyvern, rasgando-o do pescoço até o rabo, dilacerando-o no ar. Então ele se endireita, enquanto o Wyvern verte em um caminho ensanguentado até o chão. A tontura que eu sinto é resultado das acrobacias de Tarn. Pela primeira vez desde que concordamos em defender os civis nesse entreposto comercial, desde que nos foi informado que havia 4 Vayne e não havia jeito de ganhar, um pouco do pânico do meu peito parece amainar. Pode ser que a gente consiga sobreviver hoje, talvez. Mas naquele instante, um Wyvern desce das nuvens acima de nós, mergulhando na direção de Tarn, enquanto guarda as asas, tornando-se uma lança pontiaguda com seus dentes. Eu não tenho tempo de fazer
Não tenho tempo de fazer nenhuma manobra evasiva. Está a segundos de distância, mas um borrão vermelho preenche toda a minha visão, enquanto Dade aparece, atirando-se na lateral enorme da fera cinza. Eu não sinto alívio quando a colisão faz Liam perder o assento e cair em cima do pescoço de Tarn, em uma velocidade terrível. Violet, Liam, eu o pego pela mão. Eu pego pela mão, o Liam tá querendo, né, Liam? Por favor. Eu pego pela mão enquanto ele desliza por mim e seguro com força, um grito escapando da boca quando os meus ombros se deslocam com o peso de carregá-lo. E Tar se vira rapidamente para seguir Dade. Segura firme. Fazendo uma careta, Liam se arrasta sobre os próprios cotovelos, apesar do ângulo impossível, e então ele se segura no pomo da cela. Eu me atiro em cima dele, protegendo sua cabeça e me segurando com tudo o que tenho enquanto Tarn rodopia e dá uma guinada para se manter por perto, mas longe o bastante de Dane e o Wyvern cinza gigantesco. As garras rasgam as escamas uns dos outros, travando em uma batalha a alguns metros de distância, em meio a dentes batendo e rugidos de dor catastróficos. Vêm de Dane. Estão perto demais para eu tentar projetar os meus relâmpagos. Então, não existe nenhuma garantia de que eu vá acertar o Wyvern em vez de Dane. Tudo o que posso fazer é segurar o Liam. Agarrando o cinto que eu nunca uso, eu o passo em volta do torso de Liam, afivelando. Isso deve te segurar até você conseguir pular em cima de Dane. Mas eu não posso usar relâmpagos sem acertá-lo, eu grito por cima do vento que nos assola. A agonia dos olhos dele me faz prender o fôlego. Por que fez isso? Eu grito, os meus dedos procurando um apoio no uniforme para puxá-lo para mais perto. Eu encontro a parte de trás do colarinho e o puxo. Por que você arriscaria uma manobra dessas? Deuses, se alguma coisa acontecer com eles... E o olhar dele encontra o meu. Aquela coisa é arrancar um pedaço de Tarn. Você salvou minha vida, agora é a minha vez. Não importa o que pense de mim por guardar segredos de você. Nós ainda somos amigos, Violet. É impossível responder. Quando Tarn rodopia outra vez, erguendo o corpo inteiro de Liam, e o cinto de couro escorrega embaixo dos seus braços. Eu agarro as costas do uniforme dele, mas não acho um lugar para me segurar. Alguns instantes passam e eu não consigo respirar. Eu não consigo pensar em nada além do desespero de manter Liam em segurança. Até Tarn voltar e ficar na horizontal, tentando ficar perto bastante de Day, sem colocar nenhum de nós em risco no processo. O grito de Day, porém, me corta até os ossos, enquanto o Wyvern e o dragão travam um mergulho. Não consegue fazer nada, eu imploro a Tarn. Eu tô tentando. Ele guina na direção direita e mergulha, posicionando o centro do elo que aspira lá abaixo. Pronto para um ataque. Nós dois é que deveríamos estar lutando por nossas vidas, e não Liam e Day. E deuses, Day está perdendo, o que significa que Liam... Eu sinto a garganta fechar. Não, isso não vai acontecer. Vem pra cá! Eu grito para Xaden. A energia estala por minhas mãos, mas eu não tenho um alvo claro. Então, estão se mexendo rápido demais. Eu estou caçando os Venes na muralha, ele responde. Ten está lutando pela vida dele. Aquele instante de terror que aperta o meu peito como uma prensa não pertence a mim, pertence a Xaden. Se eu for embora, todas as pessoas vão morrer. Estamos sozinhos nessa. Um olhar rápido para o campo me diz que todos os outros dragões estão travando uma batalha. Tarn balança o rabo, batendo com força na traseira de Wyvern. E sai ensanguentado, mas aquela desgraça não solta Day. Ele flexiona as garras, segurando o mais forte embaixo das escamas vermelhas. Day! O grito de Liam é feroz, a voz fraquejando no fim. Tarn ataca, agarrando o ombro do Wyvern e arrancando sangue, mas isso não basta. Ele se vira para pegar um ângulo melhor e a força da manobra quase faz Liam se soltar, mas a fivela o segura. Outro Wyvern sem um cavaleiro voa na nossa direção. À direita! Tarn vira o corpo mais rápido, que eu já senti antes, e rasga a garganta daquela nova ameaça, sacudindo o corpo da criatura como uma boneca de pano. E então abre a boca e solta o cadáver, para que despenque centenas de metros abaixo de nós. Depois Tarn mergulha para alcançar Day, enquanto ele e o Wyvern correm em direção ao chão. O pavor se acomoda dentro do meu peito, algorento e pesado. Estamos a caminho, diz Xaden. Só que vai ser tarde demais. Violet! Liam grita acima do vento. Eu desvio a atenção do massacre ao nosso lado, enquanto mergulhamos para baixo. Precisamos eliminar os cavaleiros. Eu sei, eu respondo. A gente vai fazer isso.
Ele só precisa aguentar mais um pouco, os dois. Não. Eu estou dizendo que é o Tarn golpeia outra vez e somos atirados de lado, enquanto ele mastiga outro buraco na asa do Wyvern com seus dentes, rasgando o rabo em suas garras. Mas a criatura ainda assim não solta Dane por nada. As asas agora estão completamente rasgadas, mas ele não parece se preocupar, enquanto se firma mais na barriga de Dane, como se ele estivesse pronto para morrer para conseguir matá-lo junto com ele. Ai, gente, eu não acredito, não. Se o dragão do Liam morreu, o Liam morre junto. E agora? Vai dar tudo certo, eu prometo a Liam, e o vento fazendo minhas bochechas arderem. Precisa dar tudo certo, mesmo enquanto nos aproximamos mais do chão, mais e mais a cada segundo. Só precisa dar certo. Day grita outra vez, o som mais fraco e mais agudo do que o último. É quase um choro. Precisamos subir, avisa Tarn. Ele tá morrendo. Liam se lança pelas costas de Tarn, tentando alcançar o seu dragão, só para tocar no rabo de adaga vermelho pela última vez. Segure, eu começo a dizer, mas o grito de dor de Day fecha a minha garganta, roubando a minha voz. Ele está sendo dilacerado e não pode fazer nada. Ai, gente, eu não acredito não que o dragão vai morrer e vai levar o Liam junto. Não acredito. Segure, eu começo a dizer, mas o grito de dor de Day fecha a minha garganta, roubando a minha voz. Ele está sendo dilacerado e não podemos fazer nada. O Wyvern ruge por sua vitória, um segundo antes de os dois baterem no chão com um baque ensurdecedor. O Wyvern manca para longe com as patas traseiras, usando as garras que ficam na ponta das asas. Day não se mexe. O grito áspero de Liam estilaça o meu coração, e Tarn abre as asas, dando uma guinada brusca para que não soframos do mesmo destino. Day! A onda de luto de Tarn irrompe em meu coração, enquanto ele sopra fogo em cima do Wyvern, e o choro de Andarna preenche minha mente. Não, se Day... Ele está... Eu nem consigo terminar a frase. Ele se foi. Tarn muda de curso, indo na direção da montanha do lado de fora das muralhas, onde Day caiu. Não, não, não. Isso significa... Liam! Eu agarro meu amigo enquanto pousamos rapidamente, as garras de Tarn fincando no chão, enquanto paramos ao lado do corpo de Day. Você tem poucos minutos, avisa Tarn. Eu te levo até ele, eu prometo, já remexendo na fivela do cinto. Day se foi. Eu digo para Xaden, a minha voz trêmula. Liam está morrendo. Não. Eu sinto o pavor dele, a tristeza e a raiva sobrepujante dominarem a minha mente. Tudo misturado aos meus sentimentos, até um ponto em que fica difícil respirar. Minutos. Só temos alguns minutos. Aguente firme. Eu sussurro para Liam, resistindo ao ímpeto de chorar, quando ele me olha com aqueles olhos azuis arregalados de dor e choque. Depois de tudo que Liam desistiu de ter por minha causa, esse é o mínimo que eu posso fazer por ele. Poder levá-lo até o Day, da mesma forma que ele me levaria até Tarn ou Andarna. Tarn se deita, completamente achatando-se o máximo possível, enquanto desafivela as alças da coxa. Então eu agarro o torso de Liam com os braços e deslizo para a lateral de Tarn, caindo em pé na sopé rochoso da montanha, longe do entreposto. Day está a apenas alguns metros de distância, o corpo dobrado em um ângulo nada natural. Isso não é justo. Isso não é certo. Day, não. Liam, não. Eles são os mais fortes do nosso ano. São os melhores de nós. Eu não vou conseguir, diz Liam cambaleando trôpego. Ai, gente, eu não acredito não que ele morreu. Eu corro para segurá-lo enquanto ele cai, mas seu corpo considerável é pesado demais para mim. E nós dois caímos de joelhos. Nós vamos conseguir, eu me forço a dizer, sentindo um nó formado na garganta, ao tentar enganchar os braços dele em cima do meu ombro. Estamos tão perto. Se um Vayne vier agora, então eu lidarei com ele. Não dá. Ele cai em cima de mim, deslizando pela lateral do corpo. Eu caio em meus calcanhares e ele joga a cabeça no meu colo, o corpo dele mole. Tá tudo bem, Violet, ele diz, erguendo os olhos para mim. E eu tiro os meus óculos só para conseguir vê-lo melhor. Ele está com dificuldade de respirar. Não está tudo bem. Eu quero gritar diante dessa injustiça, mas isso não vai ajudar em nada. A minha mão fica trêmula
enquanto eu tiro o óculos dele, erguendo-o até a testa e afastando os cabelos louros do seu rosto. Nada disso tá certo. Por favor, fique, eu imploro, e eu não consigo mais conter as lágrimas que descem pelas minhas bochechas. Lute para ficar aqui, por favor, Liam, lute para ficar. No parapeito, ele revira o rosto dolorido. Preciso tomar conta da minha irmã. Liam, não. Eu ergo aquelas palavras e as lágrimas entupindo minha garganta. Você vai estar lá. Eu acaricio o cabelo dele. Ele tá bem. Fisicamente ele tá perfeito e ainda assim eu vejo sua vida se apagando. Você precisa estar lá. Ele precisa sorrir para a irmã de quem ele sentiu falta por anos. Mostrar aquelas covinhas para ela. Ele precisa entregar a ela as cartas que ele escreveu. Ele merece isso depois de tudo pelo que ele passou. Ele não pode morrer por mim. Tá, eu choro. Me diga o que fazer. Não tem nada que você possa fazer, prateada. Nós dois sabemos que eu não vou estar lá. Só prometa cuidar de Sloane. Ele implora, os olhos procurando os meus enquanto a respiração fica mais ofegante. Me promete. Eu prometo, eu sussurro, segurando a mão dele e apertando com força, sem me dar o trabalho de limpar as lágrimas. Eu vou cuidar da Sloane. Ele está morrendo e não há nada que eu possa fazer, nada que ninguém possa fazer. Como é que todo esse poder pode ser tão inútil? O batimento dele debaixo das minhas mãos desacelera. Ótimo. Isso é ótimo. Ele força um sorriso fraco, e aquela covinha faz uma aparição leve, antes que a sua expressão murchar. Eu sei que você se sente traída, mas Aiden precisa de você. E eu não estou falando que ele só precisa que fique viva, Violet. Ele precisa de você. Então, por favor, escute o que ele tem a dizer. Tudo bem, eu assinto, tentando forçar um sorriso. Ele poderia pedir qualquer coisa para mim agora e eu daria de bom grado. Obrigada, Liam. Obrigado por ser a minha sombra. Obrigado por ser o meu amigo. Ele fica borrado na minha visão, enquanto as lágrimas escorrem mais rápido. Foi uma honra. O peito de... Ai, não, gente. Foi uma honra. O peito de Liam sacode enquanto seus pulmões relutam. Um sopro de vento ergue as manchas soltas da minha trança, afastando-as do rosto. Segundos depois, eu sinto Aiden correr até nós, uma torrente de emoções dele sobrecarregando as minhas. Liam, não! Aiden consegue dizer enquanto se abaixa na nossa frente, os músculos do rosto relutando para controlar a expressão. Mas não tem como esconder o desespero que parece invadir as nossas conexões mentais. Day. Lia pede em um sussurro estrangulado, virando-se para Aiden. Eu sei, irmão. Aiden aperta a mandíbula e nossos olhares se cruzam por cima do de Liam, as lágrimas invadindo meus olhos. Eu sei. Ele se inclina para frente e ergue Liam nos braços, ficando em pé e carregando o amigo. Eu te levo. Ele caminha lentamente pelo terreno pedregoso até o corpo de Day, dizendo coisas que eu não consigo ouvir e onde eu continuo ajoelhada, as pedras furando os meus joelhos através do tecido do uniforme, enquanto eu observo Aiden se despedindo. Aiden abaixa Liam, deixando-o sentado contra o ombro intacto de Day, e então ajoelha-se ao seu lado, assentindo lentamente para que seja lá o que Liam disse. O grito de um wyvern corta o ar acima de nós e eu olho para cima por instinto. Uma nuvem de asas cinzas batendo vem em nossa direção do outro lado do vale. Wyvern. Dezenas e dezenas de wyvern. Olho para o vale. A cabeça de Liam gira lentamente. E os dois olham. Aiden inclina a cabeça e minha respiração parece congelar nos pulmões, quando as sombras parecem monumentalmente chicotear ao redor dele, como uma explosão de fúria e de dor. Segundos depois, um grito sem som e de partir a alma preenche a minha cabeça com tanta força que meu coração se estilhaça como vidro contra um chão de pedra. Eu não preciso perguntar. Liam se foi. Ai, gente, não queria que o Liam tivesse morrido, não. Liam, que nunca reclamou de ser a minha sombra, nunca hesitou em ajudar, nunca se gabou de ser o melhor do nosso ano. Ele morreu para me proteger. Ah, Deus, e se eu tinha acabado de perguntar para ele se nós éramos amigos?
Se apenas um desses monstros conseguiu matar o meu amigo, o que esse tanto de outros podem fazer? Fiquei muito triste, gente. Eu não queria que o Liam tivesse morrido. E a morte dele foi assim, sem sentido demais, cara. Como que ele morreu assim, desse jeito? Eu ainda tô incrédula. Não acredito. Eu não acredito que ele morreu. Não acredito, não. Não acredito. Um capítulo gigante, falta 4 minutos pro capítulo terminar. E aí eles me dão essa decepção assim, desse jeito. Não acredito. Um Wyvern ensanguentado mergulha na nossa direção, e Tarn joga suas asas sobre mim. Eu ouço o som dos dentes batendo e um grito agudo acima antes de ele retirar as asas. Somos alvo fácil aqui no chão, avisa Tarn, enquanto o Wyvern voa para longe. Então vamos ser os caçadores. Eu cambaleio para ficar em pé. Há tempo de ver Zayden correr na minha direção. Violência! Ele grita. Zayden me segura pelos ombros, o olhar determinado. Liam me pediu que eu te dissesse que tem 2 cavaleiros com essa horda. Por que ele me diria isso e não... Eu sinto o peso no peito. Porque ele sabia que eu precisaria segurar os Wyvern o máximo de tempo possível. Zayden estuda o meu rosto como se nunca mais fosse vê-lo. Eu sou a única que pode matar todos eles. Talvez usar tanto assim o meu poder me mate, mas essa é a melhor chance que ele tem de sobreviver. Você vai conseguir. Ele me puxa para perto, beijando minha testa. Eu não existo sem você, ele diz contra a minha pele. Antes que eu possa reagir, ele se vira na direção do vale. Ergue os braços, projetando uma barreira de sombras que consome todo o espaço entre a cumieira. Vai, ele grita. Eu vou te dar o máximo de tempo que você conseguir. Cada segundo importa. E esses vão ser os meus últimos, os nossos últimos. Em apenas um segundo, eu olho por cima do ombro para longe de Tarn. E eu vejo as ruínas em chamas do anteposto. As pessoas da cidade correm das muralhas, fugindo dos Wyvern que circulam acima. Eu sinto um aperto no estômago quando eu constato o nosso fracasso. Não conseguimos evacuar todos os civis. No segundo seguinte, eu respiro trêmula, inalando o ar cheio de fumaça, vendo um grifo solitário atravessar aquele vapor, seguido de Garrick e Imogen e seus dragões. E eu só posso torcer para que os outros estejam vivos. No terceiro segundo, eu me viro na direção do corpo sem vida de Liam e Day, e a raiva irrompe pelas minhas veias mais rápido do que qualquer relâmpago que eu já dominei. A horda de Wyvern, atrás das paredes de Zayden, vai rasgar Tarn e Scale da mesma forma que fizeram com Day e Zayden. Não importa o quanto ele seja forte, ele não vai conseguir segurá-los para sempre. Os braços dele já tremem com o esforço de controlar tanto poder. Vai ser o primeiro a morrer, se eu não me transformar na coisa da qual ele me chamou sobre aquela árvore tantos meses atrás. Violência. Existem dúzias de Wyvern e apenas uma de mim. Eu preciso ser tão estratégica quanto Brenna e tão confiante quanto Mira. Eu passei a maior parte do último ano tentando provar que eu não sou nada parecida com a minha mãe, que eu não sou fria, que eu não sou insensível. Só que talvez exista uma parte de mim que é mais parecida com ela do que eu quero admitir. Porque agora, nesse instante, parada perto do cadáver do meu amigo e do dragão dele, tudo o que eu quero fazer é mostrar a esses filhos da puta a extensão da minha violência. Eu abaixo os óculos e eu me viro para o ombro de Tarn, montando rapidamente. Eu não preciso pedir a ele que ele decole. Não quando as nossas emoções estão tão alinhadas dessa forma. Nós dois queremos a mesma coisa, vingança. Ela vai jogar um relâmpago ou ela vai jogar as adagas? Eu pensei que ela ia correr e ia atacar enquanto o Zayden tá fazendo a parede de sombra, né? Mas pelo visto ela vai jogar um relâmpago.
Eu aperto as alças nas coxas e Tarn rompe no céu, decolando com um bater pesado de asas. O Wyvern ensanguentado se afastou, e Tarn voa diretamente na direção dele. Nem me importa se é o mesmo que matou nosso amigo. Todos eles vão morrer. Assim que chegamos perto bastante, eu ergo a mão, soltando todo o meu poder com um grito gutural. O relâmpago acerta o Wyvern de primeira, lançando o monstro no chão perto da muralha. Mas eu não chego a ver o Wyvern que estava vindo na nossa esquerda. Não até senti o rugido de dor de Tarn. Ela foi atingida e acabou o capítulo. Ela tem 2 dragões. 2. Se o Tarn morrer, ela continua viva. Eu não quero que o Tarn morra, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sei o que esperar do próximo capítulo. Eu tô ainda chocada com a morte do Liam. Não sei o que esperar. Não sei o que esperar do próximo capítulo. Como que eles vão conseguir vencer, gente? Tem um monte de bicho vindo e os bichos não morrem de nada. Maria, o que tá acontecendo? Esses bichos não... Sei não. Como é que o povo lá de Navarre não conta que esses negócios existem pra eles, como cavaleiros, se preparar? Eles vão ficar se defendendo ali dentro das égides o tempo todo e colocando a culpa nos cavaleiros de grifo, tendo que esses bichos aí medonho que mata todo mundo e joga fogo nos outros e não morre por nada, estão atacando todo mundo e eles vão deixar pra lá? Por que eles não ensinam esse povo a se defender sobre essas coisas, gente? Não, eu tô assim... Eu tô indignada. Indignada. Não acredito que o Liam morreu. Não acredito que ele morreu. Eu tô assim... Deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam desse capítulo. Eu tava esperando assim... eu quero mais emoção, eu quero pancadaria, não sei o quê. A pancadaria chegou e eu detestei. Eu detestei a morte do Liam. Não queria que isso acontecesse de jeito nenhum. Mas agora eu espero que os outros sobrevivam. Se não todos, pelo menos a Imogen. Eu não quero que a Imogen morra também. Eu gosto dela. Ai, gente. Não, que tristeza. Mas essa autora, ela já mostra, né? Todo capítulo morre alguém. Ela não tem um pingo de dó da gente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Que eu detestei esse capítulo. Mas enfim. Desculpa que vocês me viram aí chorando. É porque eu tô lendo pela primeira vez. Então... eu não sei o que esperar e quando as coisas acontecem eu acabo ficando emocionada de verdade. Então, enfim. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a leitura até aqui. Deixa pra mim nos comentários o que é que vocês acharam desse capítulo ridículo. Que eu detestei. E até o próximo capítulo de Quarta Asa. Deixa a teoria de vocês do que vai acontecer. A Violet acabou de ser atacada, né? E eu não sei que se o Tarn morre, se a Violet morre também, como aconteceu com o Liam agora, porque ela tem 2 dragões. Talvez ela ainda sobreviva, mas se o Tarn morre, a Asgale morre. Se a Asgale morre, o Xaden morre. Não é possível, né? Ainda tem mais 2 livros. Não tem como ele morrer nesse primeiro livro. É impossível, ele é o protagonista. Então é isso. Até o próximo capítulo. Tchau.